Hi, hello my dear. How are you? I hope you are well. Stay at home. E aí, gente? Como é que tá? Turma do terceiro ano? Bom, como é que estão, meus queridos? Foi o que eu falei, né? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? E como eu já tinha até falado, stay at home. Fique em casa. É só assim que a gente vai combater esse vírus, essa doença, esse problema tá nos atormentando, certo? O assunto de hoje são as question tags. O que são question tags? Question tags são pequenas perguntas utilizadas em final de frase. Tá no finalzinho da frase. É muito comum a gente usar essas expressões também na língua portuguesa. Até mesmo porque essas question tags, na verdade, elas reafirmam aquilo que a gente está com um pouco de dúvida, certo? Mas é uma afirmativa. Apesar de ser, às vezes, de ser um questionamento. Porque question tag quer dizer pequena pergunta, pequeno questionamento, certo? Então, apesar de ser um questionamento, mas é confirmando aquilo que tenha sido dito na frase anterior, certo? No termo anterior. Então, uma frase geralmente separada por vírgula. A segunda frase, apesar de ser um questionamento, confirma o que diz a frase anterior. Então, a question tags são perguntas curtas, utilizadas no final de frase, solicitando, claro, a confirmação de uma informação que foi dita na frase anterior. A frase anterior à vírgula costuma geralmente expressar uma ideia incerta, uma ideia de dúvida, certo? E a frase posterior, a vírgula, no caso a question tag, certo? Tem a função de obter essa confirmação dessa possibilidade, certo? Como já foi dito em português, existem algumas expressões que nós utilizamos sempre, né? Não é? Certo? Não é mesmo? E aí vai. São linguajar, né? Mas existe essa forma de trabalhar também, não só na língua inglesa, como também na língua portuguesa, claro. Mas nós não trabalhamos na língua portuguesa porque isso é um fenômeno da língua falada e nem tanto da língua escrita, certo? Mas da língua falada. Então, as question tags, elas, vamos dizer assim, tem características. As características principais das question tags é a questão do verbo. Se na primeira oração o verbo estiver na forma afirmativa, na segunda oração após a vírgula, ela vai estar na forma negativa. E aí é vice-versa. Por exemplo, se na primeira frase ela estiver na forma negativa, na segunda ela vai estar na forma afirmativa. Entenderam? Eu espero que tenham entendido essa situação. Nós vamos ver alguns exemplos, certo? E aí vou mostrar para vocês agora esse pequeno exemplo aqui. Olha aí, vê se vocês conseguem enxergar melhor, certo? Eu espero que eu esteja mostrando corretamente. They play the guitar, don't they? O que a frase está dizendo é: eles tocam violão, não tocam? Certo? Ou seja, a primeira frase é uma afirmativa e a segunda frase é uma negativa. Apesar de ser um questionamento, mas está confirmando o que foi dito na frase anterior. Certo? Olha bem. Eles tocam violão, não tocam? Né? They play the guitar, don't they? Ok? Então, esse daí é o exemplo que eu queria mostrar para vocês, certo? Um exemplo bem simples, mas que ilustra bem isso que a gente acabou de falar, né? Question tags são palavras pequenas, são
perguntas pequenas no final da frase que confirmam a ideia da frase anterior, certo? Não tem muita coisa para se falar das question tags, né? Podemos ilustrar bem essa questão desse exemplo aqui. Por que ele se apresentou dessa forma? Já que a primeira oração era afirmativa e a segunda se apresentou da forma negativa. Bom, às vezes é necessário utilizarmos um verbo auxiliar. E aí nós vamos ilustrar aqui nesse outro exemplo aqui, ó. Certo? Nesse outro exemplo aqui, não é esse exemplo agora não. Eu vou usar agora para explicar bem aquele exemplo anterior. O exemplo anterior, ele dizia bem assim, como se fosse na forma afirmativa. They play the guitar. A forma afirmativa quer dizer, tá afirmando, né? Eles tocam guitarra, eles tocam violão. Tá afirmando, certo? Só que se fosse na forma interrogativa, seria do they play the guitar? Ou seja, eles tocam violão, certo? Nós precisamos, se mostrou necessário o auxílio do verbo to do como auxiliar para a formação da interrogação, certo? Para a formação da interrogação. Aí eu vou voltar novamente àquele primeiro exemplo que a gente deu, certo? Onde a gente mostra aqui que a primeira frase é uma afirmativa, mas a segunda é uma negativa, interrogativa, certo? Por isso nós usamos o verbo to do na forma negativa, que é don't, certo? Do not, don't. Então, ele está se apresentando aí para questionamento, porque é o verbo que mais utilizamos para fazer perguntas como auxiliar, é o verbo to do, certo? Que é ele isoladamente ou usado como verbo principal, ele é fazer, certo? Mas ele é utilizado somente para acompanhar o verbo principal na hora de fazer uma pergunta, certo? O verbo to do. E nesse caso aqui, ele foi utilizado no final da frase, né? E qual foi a frase que foi utilizada? They play the guitar, don't they? Ou seja, eles tocam violão, não tocam? O verbo principal, tocar, play, não foi preciso se repetir na segunda oração. Por quê? Por causa da presença do verbo auxiliar, to do, que aí ele reafirma o que foi dito na frase anterior, certo? Então, nesse caso, apesar de ser uma negativa interrogativa, mas ele reafirma o que foi dito na frase anterior. Eles tocam violão, não tocam? Certo? Era isso que queria dizer a frase. Então, as question tags são pequenas frases no final da frase, após a vírgula, certo? Que vai, através de uma pergunta, confirmar a afirmativa que foi dita na frase anterior, certo? E aí fica aqui esse exemplo. Vamos entrar agora com outro exemplo para ilustrar bem isso, certo? E nós estamos com ele aqui. O outro exemplo para ilustrar bem ele é Sally is dog's sister. Is she? Ou seja, nós começamos agora com uma frase negativa e confirmamos a pergunta com uma afirmativa, interrogativa, né? Em vez de uma negativa, uma afirmativa interrogativa. A segunda frase. Começamos com uma negativa, o que eu tinha falado antes. Se começa com uma afirmativa, termina com uma negativa. Se começa com a negativa, termina com a afirmativa. E aí vai, certo? Vice-versa. E aqui o exemplo, certo? E o que está escrito aqui? Né? O que está escrito aqui é: Sally não é irmã de Doug. É? É o que está dizendo na frase. Sally não é irmã de Doug. É? Ela é? Certo? E she? Ela é? Ok? Só está abreviado aí, mas eu espero que vocês tenham entendido. Bom, as question tags, o que mais a gente vai ter que ter atenção é a questão do tempo verbal.
E aí foi só o que a gente trabalhou, esse bimestre e também no final do ano passado, lá no segundo ano, certo? A gente trabalhou bem os tempos verbais. E aqui nós vamos voltar à tona com os tempos verbais, certo? O primeiro assunto que foi trabalhado esse ano, antes das vozes do verbo, foi os tempos verbais. Até mesmo que para as vozes dos verbos também precisávamos revisar os tempos verbais. E aí mais uma vez, olha nós aqui precisando novamente dos tempos verbais para a elaboração das question tag, certo? Das question tag. São pequenas perguntas que afirmam a frase anterior, certo? Uma coisa muito importante sobre as question tags é a observação desse tempo verbal utilizado nas frases, certo? Que precede a vírgula. Ele iniciará o verbo da question tag, será utilizado no presente, no passado ou no futuro. E aí quem vai definir isso é o verbo da primeira frase. É quem vai definir se o verbo da question tag ela vai estar no presente, no passado ou no futuro. Porque geralmente a frase da question, o verbo da question tag é apenas um verbo auxiliar que afirma, apesar de ser uma interrogativa, mas afirma, certo? Ou confirma, na verdade, o que já tinha sido dito na frase anterior. Ok, gente? O conteúdo que vai ser passado para vocês tem vários exemplos, certo? Com tempos verbais e mudanças desses tempos verbais. E aí vocês vão entender melhor. Tem também uma pequena história em quadrinhos, certo? Da personagem Charlie Brown. E aí vocês vão ver mais um outro exemplo com Charlie Brown de question tag, onde ele afirma perguntando, certo? Essa é a função da question tag, uma pequena pergunta que vem no final da frase, confirmando o que foi dito na frase anterior, ok? Espero que vocês tenham entendido. Mais alguma dúvida? Pode vir no privado, pergunta que a gente vai estar lá pronto para responder, certo? Procurar explicar da melhor maneira possível, se é que vocês não conseguiram entender agora. Eu espero que vocês tenham entendido, mas estamos sempre à disposição. Na hora que precisar, estamos aqui sempre para ajudar.